Quando você tem um chamado em sua vida, quando você tem um propósito maior do que você imagina, muitas pessoas não vão entender. E você tem que parar de pedir para ser entendido por algumas pessoas. Você não tem que ser entendido. E você tem que se preparar para a vitória, para o sucesso. E muitas das vezes eu acredito que o que está te impedindo para o seu sucesso, o seu crescimento, são as memórias que você teve no passado, que essas memórias talvez teve perda, dor, um bull market, passou por uma crise financeira e você fica alimentando dessas memórias e não se libertando, não seguindo, não caminhando para tirar aquela bola pesada do seu pé para você caminhar para o seu chamado, para o seu propósito. Claro e óbvio, para você alcançar o sucesso, para você alcançar a liberdade financeira, onde havia a pobreza, você quer colocar riqueza, você quer colocar a liberdade financeira, é óbvio que isso vai custar o seu caminho, a sua trajetória e, e você conseguir prosseguir, você conseguir caminhar em diante para você alcançar o sucesso. Isso você tem que se libertar, isso das suas memórias, você se libertar do bull market, dessa queda do Bitcoin, ou outras quedas 2 semanas, 3 semanas consecutivas da Bolsa de Valores. Por quê? Por que eu quis fazer esse vídeo? Eu sempre falo, eu sempre falo nos meus vídeos que o governo ele sempre está a todo momento dando auxílio e mesmo ele dando auxílio, o mercado financeiro ele está a todo momento colocando injeção de liquidez para todas as pessoas que, com certeza, que estiver estudando, que estiver acompanhando, que estiver bem posicionado, que estiver bem atento, as pessoas que não tá se distraindo, as pessoas que não tá perdendo o seu tempo ali, talvez rolando, não prestando atenção, o que está ocorrendo no mundo inteiro. Essa semana haverá o maior IPO de todos os tempos da SpaceX e a SpaceX vai fazer o primeiro homem trilionário e num período de 20 anos, se você for olhar a trajetória do Elon Musk. Então, por que você não pode acreditar que você pode conseguir o seu primeiro R$ 1 milhão? Para isso, você tem que acreditar, você tem que ter o seu propósito com clareza, você tem que acreditar em você. Você, cara, eu acredito que você vai levantar multidões, você vai levantar a sua vizinhança, você vai levantar o seu bairro, você vai levantar a sua cidade, você vai levantar o seu país, você vai levantar as pessoas que estão ao seu redor, você vai ser inspiração, aquelas pessoas que estão te observando, que aquelas pessoas que nunca tentaram, estão com medo, está com a frequência, está com o espírito do medo, está com o espírito da distração, é óbvio que você vai conseguir superar essas pessoas. E aqui eu sempre falo para vocês, cara, a média, infelizmente, do Brasil, a média do Brasil é muito baixa. E eu falo, você tem que colocar isso para você como obrigação. Por quê? Porque a média do Brasil é muito baixa. E quando você observa que a média do Brasil é muito baixa, você tem que colocar na sua mente, você tem que colocar para si que é obrigação minha vencer nesse país, que a média é baixa aqui nesse país do Bostil, por que Bostil? Meu, você vê todos os dias os nossos representantes que se encontramos nos televisores, nas principais mídias, nos programas, a gente consegue ver o nível tão baixo. Infelizmente, para ser representante do povo, para ser representante de um país com grandes riquezas, e você tem que colocar, cara, eu não aceito. Quantas pessoas eu estou conversando, pessoas qualificadas, pessoas que já têm sua casa, têm seu carro, mas só que não vê a esperança ali da liberdade financeira para alcançar ali o seu primeiro milhão, para conseguir se potencializar, para conseguir aquilo que ele está fazendo, ele conseguir ser reconhecido, porque um país, infelizmente, que cada dia que passa, taxa de juros lá em cima, governante gastando além do que arrecada, as principais coisas, infraestrutura caótica, a violência nem se fala. Você não pode sair com o celular na rua, você não pode sair com o seu anel, sua corrente. Você consegue ver os gringos, os estrangeiros, colocando aqui, fazendo uma forma de swing trade. A bolsa perdeu praticamente nessas 3 semanas quase R$ 1 trilhão. Todos os investidores, a maioria correndo para os Estados Unidos, correndo para o dólar. O dólar saiu de 4,89
batendo quase 5,20. As pessoas que estão no governo, que são representantes, não têm um plano longo para conseguir arrecadar mais, mas realmente que esse valor que arrecada, empregar na dívida, no pagamento, nas principais coisas, nas empresas, para incentivar mais o turismo, para incentivar mais dólares, para incentivar mais os investidores a investirem aqui no Brasil, construírem indústria, aumentar aqui o salário das pessoas, da população, aumentar a média, aumentar o IDH de todos os brasileiros, você não vê. As pessoas correndo, os grandes empresários, as suas indústrias, as suas fábricas, 50% da população recebendo Bolsa Família, recebendo algum tipo de auxílio, não querendo sair do programa, não querendo fazer alguma capacitação, empreender, sair, dar realmente o deixar sair da fila e deixar para quem realmente precisa. É sempre o jeitinho brasileiro, é sempre o jeitinho, é sempre o jeito brasileiro, é sempre o jeito para levar vantagem. Eu fiz um vídeo, muitas pessoas que o brasileiro sendo enganado, e bem feito, porque o brasileiro sempre quer levar vantagem indo para o Paraguai e comprando, às vezes, iPhone falsificado, toma cuidado. Às vezes esse iPhone que você está comprando, esse iPhone que você pensa que você está levando vantagem, às vezes é um iPhone réplica, que é uma réplica perfeita. Você vai conseguir ver a diferença no botão, na envergadura, vai ter selo, vai ter caixa, e você está pensando que você está levando vantagem comprando, se arriscando, às vezes passando ali na fronteira, pensando que está levando vantagem, e você está comprando um gato por lebre. Então é isso que o brasileiro, ele almeja, ele batalha para sempre levar vantagem, e muitas das vezes, que às vezes a vantagem vai sair, meu, às vezes a não vai ter vantagem nenhuma. Você tem que ter, você cobrar os políticos para você não ser humilhado, muitas das vezes, na questão da segurança, na questão da saúde, na questão da educação, você cobrar o que tem que ser cobrado dos políticos, porque sempre com frequência, sempre humilha o brasileiro, sempre humilha a sua nação, a gente, e você acaba ficando idolatrando. E aquelas pessoas que realmente conseguem cobrar os políticos, eu apoio para aquele grupo que hostilizaram ali o Nando Moura com a sua família, com a sua mãe, com seus filhos pequenos. Ele estava em uma feira de carro com alguns amigos e foram lá que ele já tinha feito um vídeo. Ele fez um vídeo criticando ali o engenheiro Léo. Algumas falas que ele falou, o engenheiro Léo, que fica geralmente em todos os podcasts, e o engenheiro Léo falou em questão de acabar, não é? Acabar, fazer ali, tirar uma criança, provavelmente com alguma, alguma incapacidade cognitiva. E o Nando Moura fez esse vídeo criticando e ali, e ele provavelmente armou, supostamente ficaram lá, aguardaram a chegada do Nando Moura no evento e começaram a provocar ele, tentou ali agredir, dar um tapa na cara dele, com a sua família, com o seu filho, com a sua mãe idosa, sua mãe começou a passar mal, e ele teve ali a sabedoria ali, o Nando Moura, meu, falou, xingou ele na cara dele novamente, e, e ele viu que não conseguiu fazer o circo que ele queria, e acabou ali indo embora. E é aquela coisa, a pessoa que realmente, que o Nando Moura ele consegue alcançar milhões de pessoas, a pessoa que consegue isso, cobrar o que tem que cobrar dos políticos, você é um alvo. Por quê? Porque a maioria das pessoas, quase 99% das pessoas, não estão nem aí, já aceitaram com a migalhas, com a mediocridade, a humilhação de você pegar um transporte público, de você sair na rua, de você receber o mínimo do mínimo. E essas pessoas tendo de tudo, tendo tudo do bom e do melhor. Já falei, qual é uma das melhores profissões hoje no Brasil, que você, se você fracassou em tudo, se você empreendeu, se você ralou, se você tentou investir, se você quebrou, você não teve êxito nenhum, trabalhar para o governo e ser um representante do povo. Não tem coisa melhor. Eu acredito por isso que esse senhor, o engenheiro Léo, ele ficou muito furioso e está muito furioso porque o Nando Moura provavelmente vai acabar com os planos dele. Provavelmente o Nando Moura consegue chegar em muitas pessoas e as pessoas, às vezes, como eu, que estão acompanhando, que não está desatento, tá vendo quem realmente é essas pessoas e a máscara, infelizmente, está caindo.
Esse é o vídeo.